Olá, muita paz. Vamos continuar com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Agora falando de anjos e demônios, da pergunta 128 a 131. Nós gostaríamos de pedir também, reforçando, que antes de você assistir esse vídeo, dê uma olhada no assunto que a gente colocou no início. Logo no início do vídeo você vê os assuntos que nós vamos abordar. E você dê uma lida. Porque o objetivo desse vídeo é ser um resumo, um complemento ao estudo, e não um estudo em si. Ok? Vamos fazer esse esforço. Então vamos começar? Pergunta 128, já estamos no final do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Os seres que chamam de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial da natureza diferente da dos outros espíritos? Não. Não formam. A gente já viu isso. Somos criados simples e ignorantes e continuamos progredindo até chegarmos a uma perfeição relativa. Perfeição absoluta não dá, porque aí seríamos iguais a Deus. E como é essa perfeição, a gente faz uma vaga ideia, porque é muito difícil de saber quando é esse limite, até que ponto vai a alma humana. A gente não tem essa ideia. Vamos continuar? Vamos lá. Pergunta 129. Os anjos percorrem todos os graus da escala evolutiva? Sim, como a gente já falava nos vídeos anteriores, que eu recomendo, se você pegou esse no meio, volte e assista do início. Se todos nós evoluímos, entendam, o que nós consideramos hoje anjos foram indivíduos comuns como qualquer outro que passaram no processo. Nós já estudamos que nós podemos passar com rapidez ou com lentidão. Nós podemos aprender mais rápido ou mais devagar, mas nós vamos sempre, inevitavelmente, evoluir e chegar num ponto mais alto, que é ser por espírito. E mesmo quando chegarmos lá, não haverá diferença se um foi mais rápido ou se o outro foi mais devagar. O importante é que a gente chegou lá. Ok? Então vamos em frente. Pergunta 130. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que esta crença esteja na tradição de quase todos os povos? Vejamos só. Essa tradição está em quase todos os povos e religiões, porque se a gente parar, esses pensamentos são de uma época em que era a forma como as pessoas conseguiam traduzir o incrível, o maravilhoso. Até a definição de Deus, se a gente for na Bíblia, então vamos para a Bíblia, que é aquilo que a gente está mais acostumado. Né? Se você for no início da Bíblia, e você pegar, por exemplo, Abraão, a única coisa que Abraão precisava fazer para com Deus era adorá-lo como o único. Ele não podia ter outros deuses. Veja só, não era o único Deus. Ele não podia adorar outros. Então, naquela concepção, você imagina, existem outros, não é? Se você não pode adorar outros, só a ele, você tinha que ser fiel. Quando você chega em Moisés, você já tem uma outra visão de um Deus único. Só existe esse Deus. Os outros não são verdadeiros, são falsos deuses. E você tem já 10 mandamentos para você seguir. Isso fora as leis que Moisés criou. Isso é outro ponto. Muita gente coloca assim, que determinada coisa ou determinado ponto daquela religião não é verdade porque não está na Bíblia. Na Bíblia está a lei e você tem que segui-la. Tem muitas leis que estão na Bíblia que não são mais seguidas. Por quê? Porque nem tudo que está escrito é de origem divina. Muito é de origem humana. Quer um exemplo? Vamos lá. Tem uma passagem em Deuteronômio em que, se você tiver um boi, esse boi sair na rua e matar alguém, você não é culpado. Mas você perde o boi, o sangue e tudo mais. A carne, o couro, você perde o boi inteiro. Certo? Tudo bem. Se acontecer de novo e um boi seu matar outra pessoa, morre você e o boi.
Está lá na Bíblia. Faz parte da nossa lei hoje? Não. Por quê? Porque era uma lei civil de um povo agrário. Pastor. Nem agrário era, não. Era mais pastor mesmo. Né? Porque eles eram itinerantes. Mas aí você vê que há determinadas leis que não existem mais. Uma mulher, por exemplo, quando ela ficava no seu ciclo menstrual, ela não podia se aproximar de ninguém, nem do marido. Se ela se encostasse, por exemplo, na cama, todos os tecidos tinham que ser queimados, porque ela estava impura. E para que ela pudesse voltar ao convívio da família, ela tinha que fazer o sacrifício de uma pomba lá no templo. Esse costume existe até hoje, mas é uma das leis. Por que não é feito até hoje? Porque era o costume do povo hebreu daquela época. Só que para ser cumprido, para ser admitido, tinha que ter uma ordem divina. Por isso que nem tudo que está escrito nós consideramos. Além do que, entra também uma questão importante na Bíblia. A Bíblia, já diz o nome, vem de biblioteca. O nome vem de biblioteca. Bíblia. É um conjunto de livros. Então você tem livros com 2.000, 3.000 anos. Há livros que foram escritos há 2.000, como o Evangelho. Então você pega vários livros diferentes, escritos por pessoas diferentes, os juntas e querem que eles façam sentido exato. Fica meio complicado deles fazerem sentido, né? Porque você tem ideias de épocas muito diferentes. É por isso que lá no início você vai ver o Deus dos exércitos. E com Jesus você fala de um pai amoroso que se preocupa com seu filho. Foi Deus que mudou? O Deus dos exércitos de Moisés não é o Deus de amor de Jesus? É o mesmo Deus. O que mudou? A capacidade de compreensão do povo que já podia entender um Deus de uma forma diferente, que não só o Deus absoluto de guerra, de destruição e de medo que Moisés precisava na sua época. E Jesus já não precisava na época dele. Vamos continuar? Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Não. O que nós temos no demônio é uma criação alegórica. É a mesma coisa que a gente na época precisava explicar do Deus. Né? Nós vamos usar como exemplo os deuses do Olimpo. Para cada coisa, né, você tem o Deus da guerra, o Deus da fertilidade. E o mais interessante é que esse mesmo Deus, em lugares diferentes, eles tinham significados diferentes, eles eram adorados de forma diferente. Por exemplo, Hermes, que era considerado Deus, mas era mensageiro dos deuses também, ao mesmo tempo ele era o Deus da mensagem, ele era o Deus da velocidade e era o Deus dos ladrões. Quer dizer, os ladrões também tinham seu Deus. Um Deus ladrão faz sentido? Para a época fazia. Então você tinha, Deus se irritava com você, Deus lhe castigava, ele podia lançar uma maldição sobre sua vida. A gente tem essa mesma visão um pouco na Bíblia também? Tem. Então isso depende da época em que isso aconteceu. Na época em que como as pessoas conseguiam entender. Aí você tem na Bíblia um Deus antropomórfico. O que é esse palavrão? Você tem um Deus que é a imagem do homem, não é que nós somos a imagem dele. Nós fizemos Deus a nossa imagem. Deus se zanga, Deus desgosta de nós, se arrepende do que fez. Mas Deus nunca fez isso. Dê uma lidazinha na Bíblia que Deus se arrepende. Se arrepende pelo menos 2 vezes. Uma vez ele se arrepende no monte lá, com Moisés. E é bem interessante, porque Moisés está pegando as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e Deus chega para ele em determinado momento e diz, olha, lá embaixo, eu vou dizer as minhas palavras, né? Lá embaixo o povo desacreditou de você, construiu um bezerro de ouro e está adorando eles. Eu vou descer lá e vou acabar com todo mundo. Aí Moisés, não, senhor, não faça isso. Moisés aconselha a Deus. Não faça isso,
que é que os outros vão dizer? Que o Senhor trouxe o seu povo até o deserto só para matá-los. Ou seja, o que é que os outros vão falar com o Senhor? Né? Que Deus é esse que faz uma coisa dessa? Aí Deus viu que tinha, né, exagerado um pouquinho, disse, não, então desça você lá e resolva. Aí Moisés desceu, matou alguns milhares e resolveu o problema. Se isso não for transformar Deus num humano, não tem outro significado. E mais na frente Deus se arrepende da humanidade, né? Anteriormente até, me perdoe. Deus se arrepende da humanidade quando ele destrói tudo. Aí ele só salva Noé e sua família e os bichos. E tudo se acaba. Toda a humanidade, depois de Adão e Eva, até Noé, acabou. Ele dá um restart no mundo todo. Não é interessante? Por quê? Porque ele tinha se arrependido do que o homem tinha acontecido e ele queria começar de novo. Acho que não deu muito certo não, a gente não tem problema até hoje. Né? Por isso que tem gente que tem medo do terceiro dilúvio ou de outra coisa que venha para dar um restart de novo. Então, com todo respeito aos nossos irmãos que acreditam como a Bíblia, como a palavra de Deus, ao ponto de que, do jeito que está escrito, é como aconteceu, nós temos que respeitar a opinião e a fé das pessoas. Como espíritas, nós buscamos raciocinar e trazer a religião para a ciência, para a lógica, o que nos faz ter uma visão diferente das coisas. Principalmente se você lembrar que o que está escrito na Bíblia tem mais de 3.000 anos. Aí vamos colocar aí, o Evangelho é o mais novinho, está lá com uns 2.000. E aquilo ali foi escrito num idioma que não existe mais. Foi traduzido para o latim. Do latim foi traduzido de novo para o alemão, a princípio, com Gutenberg, quando ele fez a primeira impressão da primeira Bíblia. Mas até Gutenberg fazer a primeira impressão, ele foi, a Bíblia, o Evangelho, ele foi copiado à mão. Existiam os monges copistas que faziam cópia de livros um a um. Então, um erro, uma interpretação errada que fosse feita e não corrigida, era copiada de novo e, consequentemente, e perdurava. Além do que, a gente sabe que, ao longo do tempo, muita coisa foi acrescentada ao cristianismo, que não estava no original. Foi trazida depois, pela própria necessidade das pessoas de conseguirem conformar a ideia básica do cristianismo às pessoas. Então foram trazendo, foi se juntando. Muitas pessoas dizem assim, o espiritismo não é cristão. E você escuta muitos espíritas dizerem, o espiritismo é cristão. Então vamos colocar uma luz aí nessa história. Vamos ver. O espiritismo segue o cristianismo? Não. Nós não seguimos o cristianismo. Nós não temos sacramentos, nós não seguimos os dogmas da igreja cristã. Então nós não somos cristãos. Como a igreja de hoje, tanto a igreja católica quanto a igreja reformada, consideram que é cristianismo. Por que nós espíritas, então, nos dizemos cristãos? Nós nos dizemos cristãos porque nós seguimos a moral de Jesus, os ensinamentos morais dele. Veio para entender? Por isso que nós nos dizemos cristãos. Para o espiritismo, não há salvação. Nós não estamos em busca da salvação, porque nós acreditamos que nascemos, fomos criados simples e ignorantes e vamos progredir. Então não há uma salvação, não há uma vida única. E a doutrina da graça, que é a doutrina em que você aceitando Jesus, você vai ser salvo do pecado original que foi criado lá atrás por Adão, por desobediência a Deus. E você só vai ser salvo do pecado original, que a condenação desse pecado é a morte, ou seja, você não vai morrer se você aceitar Jesus. Então, em algum momento, de alguma forma, numa segunda vinda de Jesus, você retornaria à vida, num corpo de esplendor, num corpo diferente, e aí sim seria aquele momento de divindade.
Isso alguns pensam assim, outros pensam de outra forma. Dentro do próprio mundo cristão, há divergências sobre o chamado a vinda de Jesus ou o fim do mundo. Há controvérsias. Uns dizem que você dorme enquanto espera, outros dizem que você retornará no seu próprio corpo quando você vir, outros dizem que você vai ser arrebatado. Então isso varia. Na visão espírita, a gente não tem essa preocupação. Então, se você vai no espiritismo em busca de salvação, não tem. Não tem. Nós trabalhamos com o nosso processo evolutivo e com nossa responsabilidade como indivíduos perante a criação. Ou seja, eu vou estar cada vez melhor conforme eu viver melhor. Eu vou ser cada vez melhor conforme eu me esforçar para me aproximar das leis de Deus. E a minha felicidade depende de estar em acordo com essas leis. Quando eu me afasto das leis de Deus, eu sofro, sou infeliz. Quando eu me aproximo das leis de Deus, eu sou feliz. Simples assim. Então, espero que tenha sido úteis a vocês e que vocês possam aproveitar ao máximo esse estudo. Vamos continuar. Uma coisa importante. No final, agora eu vou deixar com vocês um vídeo de um grupo de humor espírita muito bom. E eu espero que vocês valorizem esse grupo, acompanhem eles também no YouTube. E eles vão dar esse reforço aqui no final para vocês. Muita paz. Nosso convidado de hoje ele é conhecido por vários nomes. Capiroto, Tinhoso, Satã, Sete Peles, Fila de Banco, Linha Amarela às 7 horas da manhã. Temido por muitos, adorado por poucos e conhecido por todos. Afinal de contas, quem é esse convidado que chegou aqui e empesteou o nosso estúdio com esse cheiro de enxofre? É ele mesmo, o próprio. Vem pra cá, chifrudo! Então como é que eu posso chamar você, já que são vários nomes, você gosta de ser chamado como? Qualquer coisa, menos chifrudo, né? Que chifrudo pesa. Chifrudo magoa, fere. Então tá. Chifrudo então não pode. Chifrudo pode não. ser Senhor das Trevas? Pode ser diabo mesmo. Diabo é legal. Claro, diabo. É informal, popular. É lógico, diabo. Diabo, sou eu. Então, Diabo, antes de tudo eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite aqui. Nada, eu que agradeço você, é um prazer estar aqui com você, com todo esse pessoal aí, né? Porque pra mim é uma honra. Eu não recuso convite nenhum. Tô sempre lá. Chamou, já tô lá. Até porque eu estava aqui no carnaval, né? Aproveitando o carnaval. Então me conta, o que você tem feito de bom? Conta pra gente. Bom, de bom mesmo não tenho feito nada, né? Claro, de bom. De bom é modo de dizer, né? De bom. Mas me fala, seus projetos, os trabalhos, alguma coisa em andamento? Não. Nada novo, nenhuma novidade. Só tô tocando aquele job de sempre, né? Roubar, matar e destruir. O clássico. Que legal. Mas é uma coisa muito boa, né? Sensacional. Muito boa. Mas me fale, e sua filha? Como é que vai a sua filha? A mentira? A mentira tá linda, é uma fofa, tá enorme. Tá enorme? É uma mocinha ela? já. Nossa. Então, Diabo, vamos agora ao que interessa, né? Chegou no momento delicado do nosso programa, é aquele momento que a gente entra naqueles assuntos espinhosos, né? Você sabe que aqui no programa a gente gosta de colocar o dedo na ferida, Adoro, né? adoro. Vamos lá. Então vamos lá. Que história é essa que você andou dizendo que agora vai sair do armário? Conta pra gente. Gente, notícia corre rápido, né, cara? Claro que corre. Então, cara, já tem um tempo já que eu tô tentando falar essa coisa, já chega a me sufocar aqui, sabe? Mas eu pensei comigo, não, eu tenho que falar isso. E resolvi revelar a verdade. Tá, mas e que verdade é essa? A verdade é que eu não existo. Como assim? Eu não existo, eu sou uma alegoria, eu sou obra da mente humana, eu sou uma caricatura inventada pelo homem para personificar o mal. Pronto, falei. Não, mas não estou entendendo isso. Mas que história é essa? Já é aquela história toda de que você é um anjo, caiu do céu, foi expulso por Deus do paraíso? A história de Lúcifer? Conta isso. Cara, isso é uma outra metáfora também. Nada disso existe. Inclusive, vou aproveitar aqui para falar isso. Já que eu comecei a falar, vou terminar de falar logo. Então fala, a gente está aqui para isso. Anjo também não existe. Pronto. Não, peraí. Não existe. Peraí, Diabo. Você está me dizendo que você não existe, anjo não existe, eu existo? Minha esposa existe, minha filha, minha sogra? Porque também se essa não existir vai ser um adianto para mim, né? Existem. Vocês existem, vocês são espíritos, né? Imagina a seguinte situação. Você tem um irmão, e esse seu irmão, ele já nasceu sabendo de tudo, nem precisa ir para a escola. Já você não.
Você tem que ir todo final de semana, você estuda, você faz, você rala, você se mata de estudar para poder passar de ano. Isso seria justo? Não. Tá, agora imagina Deus criando dois grupos, os anjos e os homens. O primeiro grupo já nasce evoluído, supremo, inteligente. O segundo grupo não. O segundo grupo precisa ralar, passar por provas, expiações para poder conseguir evoluir até a parte suprema. Isso seria justo? Também não. Deus, pela lógica, tem todas as qualidades no seu grau máximo, inclusive o senso de justiça. Se anjo existisse, e pior, se algum dele fosse propenso a cair em desgraça, Deus não existiria. Porque Deus também é onisciente. Isso quer dizer que ele já saberia tudo o que ia acontecer antes mesmo daquilo acontecer. Então, que lógica teria criar um ser que ele sabia que ia trair ele e jogar o ser no inferno para o resto da vida? Sentiu que tem uma falha de lógica aí? Tem até uma falha estratégica nessa história. Então Deus existe. Claro, existe muito, assim, existe pra caramba. Então, graças a Deus, né? Então me tira uma dúvida, Diabo. Como é que a gente pode saber o que existe e o que não existe? Tem um tutorial para isso? Porque eu totalmente já perdido. Não tem tutorial não, mas é muito simples. Basta você saber o efeito das coisas, né? Todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. Sim. Por exemplo, para você saber se Deus existe, é só você observar a obra dele, o universo, a vida. Seguindo aquela lógica, tudo precisa ter um criador. Não tem como uma coisa tão complexa e específica como o universo surgir assim do nada. Mas e a sua obra, então? Né? Porque se existe o mal, alguém criou o mal. Até tem, mas não fui eu que criei, né? É o próprio homem que cria o mal, quando ele não respeita as leis de Deus. Porque se ele respeitasse as leis de Deus, ele nunca ia se dar mal. O mal é ignorância. Então você ganha fama em cima do trabalho dos outros? Pois é, cara, pra tu ver. Porque é muito mais fácil você culpar o outro do que você assumir as consequências dos seus próprios atos, né, cara? Principalmente se esse outro não existe, que é o meu caso, Muí. Então, e aqueles troços que ficam perturbando a gente, ficam no nosso ouvido? Não existe isso? Não são demônios? Aqueles troços são espíritos iguaizinhos a você, só que são mais endurecidos, né? Eles ainda sentem prazer em fazer o mal, né? Por ignorância. Já os anjos, esses já são os seres mais evoluídos, né? São os seres mais puros, que já alcançaram já o ápice da evolução que um espírito pode chegar. Entendi. Tá bom. Então o diabo não existe. Não. Então quem é você? Eu não posso estar falando com quem não existe, não é? Excelente pergunta. Eu sou a sua imaginação. Na verdade, essa plateia também é a sua imaginação. Esse cenário, você nem é apresentador de talk show, você trabalha numa papelaria. E você está nesse exato momento, tirando um cochilo bem gostosinho no meio de uma palestra do Centro Espírita, onde está sendo estudado o livro Céu e o Inferno. Tá maluco? Eu nunca dormi em palestra de Centro Espírita. Olha a mentira aí, ó. Não falei que ela tava grandona. É mentira? Coisa linda. E agora vamos pro bate-bola, jogo rápido. Uma frase. O diabo não é tão feio quanto parece. Uma música. Hilarie, só que o contrário. Lugar preferido. Mente Vazia, que é a oficina do diabo. Compraria uma passagem somente de ida para? O Quinto dos Infernos. Inclusive a Avianca tem várias promoções. Um prato. O Pão que o Diabo Amassou. Um filme. Cinderela Baiana, com Carla Pérez. Mas Cinderela Baiana? Achei que o diabo ia gostar de um exorcista, um iluminado, algo mais tenebroso. Você já viu Cinderela Baiana? Não.